Abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11. Se você trouxe a sua Bíblia, deixa a sua Bíblia aberta aí. Lucas, capítulo 11. E ajuda aí as pessoas que estiver do seu lado a achar. Capítulo 11. A partir do versículo 33. Cadê a cartela? Daqui a pouquinho você vai passar pelo altar, eu vou marcar, nós vamos fazer um clamor, eu vou chamar aqui 3 obreiros ou obreiros, nós vamos levantar um clamor aqui, gente, e essa semana vai ser uma semana muito abençoada na sua vida, em nome de Jesus. E esses 2 meses que vem pela frente, nós vamos abençoar esses 2 meses, esses próximos 61 dias que faltam a partir de amanhã para acabar o ano. E quem termina bem, começa bem. Diga glória a Deus. Pode ser no último dia do ano, mas Deus vai trazer um grande milagre, uma grande providência na sua vida. Continua firme. Olha o texto sagrado. Capítulo 11, versículo 33. A parábola da candeia. Ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido. Nem debaixo do que, gente? Do alqueire. Mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Quer dizer, não tem como esconder uma candeia. Um exemplo, uma vela acesa. Vamos supor esse candelabro que está aqui no altar. Abre aí a imagem aí, por favor. Vamos supor esse candelabro que está aqui no altar. A Bíblia fala que o candelabro, ele se mantinha aceso com tochas de fogo. E imagina você esconder algo aceso debaixo do colchão, da cama, debaixo da mesa. Por ela estar acesa, ela vai o quê? Ela vai resplandecer e de uma forma ou de outra vai o quê? Aparecer. De uma forma ou de outra vai aparecer. Até porque se você pegar uma luz forte, uma tocha acesa, uma candeia acesa, uma vela acesa, e você, eu vou esconder aqui aceso debaixo da mesa, o que vai acontecer? Se não encostar em nada, tudo bem, mas se encostar em alguma coisa, o que vai acontecer? Vai incendiar tudo. Parábola, gente, é uma forma ilustrativa de trazer uma direção, uma mensagem. Ou seja, se eu, faz assim no peito, assim, ó. Se eu, fala aí. Se eu tiver a luz de Deus na minha vida, não tem como, gente, ela ficar escondida. Não tem como ela ficar escondida. Não tem como. Lá no livro de Efésios, se eu não me engano, tem um versículo que fala: não apagueis o espírito. Se eu tiver acesa a presença de Deus, não tem como ela ficar escondida. E isso traz a gente tanto, primeiramente, pela nossa salvação, pela nossa vida espiritual, como também na nossa vida pessoal, na terra, nossa vida, dia a dia. Alguém diz assim: poxa, eu podia estar no lugar melhor, eu podia ter algo melhor, eu podia, poxa, por que eu estou aqui? Por que eu estou nesse trabalho? Por que eu estou nessa situação? A Bíblia diz: ninguém, depois de acender, primeira coisa, para a gente entender a linguagem, depois de acender, porque se tiver apagada, vai mostrar alguma coisa, ou vai ilustrar alguma coisa, ou vai chamar a atenção se tiver apagada? Não vai. Um exemplo, se apagar aqui o candelabro, apaga aí não apaga aí não, apaga aqui, se apagar o candelabro,
Tem gente que nem olha, que nem vê, que nem chama o quê? Atenção. Às vezes eu estou aqui, ó, e o obreiro, alguém esquece de ligar o candelabro, aí eu venho, a cabeça tá focada e tal, daqui a pouco eu estou para lá e para cá, eu estou orando, daqui a pouco eu reparo, está apagado, eu vou lá e quê? Mas nem chamou o quê? Agora, quando eu chego aqui, a primeira coisa que eu olho me chama, porque chama atenção. É a mesma coisa, se a gente acender a luz de Deus na nossa vida, aonde nós estamos, a gente vai fazer a diferença, gente. A gente vai fazer a diferença. A presença de Deus, ela não deixa a gente ser ofuscado. Não tem como a pessoa dizer assim, olha, poxa, mas do jeito que eu estou aqui, ninguém nunca vai me ver. Ninguém nunca vai me encontrar, ninguém nunca vão me encontrar, nunca vão me achar, não. De uma forma ou de outra você vai ser visto. De uma forma ou de outra a sua luz vai aparecer. Essa pessoa ilustrada, essa pessoa aqui, ó, essa pessoa aqui ilustrada, chamada Moisés, porque ninguém me ajuda a falar Abraão, chamada Abraão, aonde que um homem com poder na terra ia achar ele? Aonde que alguém ia encontrar Abraão para fazer dele pai de uma grande o quê? Para fazer promessas na vida dele e transformar a vida dele. Mas sabe o que acontecia? Ele não era mais velho, ele era caçula. Ele foi encontrado pela presença de Deus que havia na vida dele. Deus viu a luz na vida dele na terra. Deus viu algo diferente. A Bíblia fala no livro de Provérbios: uns confiam em carros, outros em cavalos, nós porém confiamos em o nome do Senhor. Ou seja, existe aqueles que a sua força está naquilo que tem, naquilo que se pode usar, naquilo que se pode fazer. Existe outros que confiam na força de alguém que pode interceder. E existe aqueles que confiam em quem? Em Deus. E quando a pessoa confia em Deus e ela tem ela tem um encontro com Deus, ela tem, sabe, um desejo na sua vida de ter um encontro com Deus, de ter a presença de Deus, de ser uma pessoa diferente do passado, ela começa a brilhar. Ela começa a brilhar aqui, brilhar ali, e aos poucos, mesmo que o lugar seja ruim, o lugar seja difícil, mesmo que o lugar é cheio de confusão, cheio de problema, mesmo que o lugar seja um lugar que ninguém nunca vai enxergar, a luz que há, quando a pessoa ela acende essa luz, quando ela tem uma ligação com o céu, de uma forma ou de outra, não tem como esconder. Uma hora ela vai aparecer, ou seja, uma hora tudo vai mudar. Uma hora Deus vai fazer entrar uma condição que você não esperava. Uma hora vai entrar um cliente que você não imaginava e vai mudar toda a situação. Uma hora vai entrar uma situação na vida do seu filho, da sua filha, daquele familiar que está no mundo, mas você está ali buscando por ele. Uma hora vai acontecer alguma. E é assim que a gente tem que entender, gente. Não tem como. Às vezes alguém fala, alguém reclama, não, mas é que aqui, sabe aquela coisa? Olha aqui para o bispo, olha aqui nos meus olhos. Tem gente que diz assim: quando eu ser, eu faço. Quando eu ser, eu vou fazer. E tem aqueles que fazem sem ser. E quando são, continuam fazendo. Qual a diferença desses dois? A diferença é que aquele que espera nunca vai chegar, porque a sua luz está apagada. Aquele que faz, cedo ou tarde vai chegar a sua vez, porque a sua luz está acesa. Ah, quando eu ser, aí eu vou ser assim, assado, assado. Não, se você não for agora, você não vai ser depois. Quando eu casar, eu sou solteiro. Quando eu casar, eu solteiro, eu sou relaxado, eu não me cuido, eu não tenho responsabilidade. Porque tem gente que fala assim, não, é solteiro, não tem responsabilidade. Solteiro tem sim. Porque se ele tem responsabilidade, se ele tem comprometimento, se ele tem, como eu posso dizer,
se ele tem, gente, um cuidado, quando ele casar, vai continuar fazendo, porque ela já é. Se pelo contrário, se a pessoa não é, e fala, não, quando eu sair da casa da minha mãe, eu vou ser uma pessoa, que a mãe vive falando, filho, olha, vai, acorda mais cedo, filho, olha, faz isso, filha, olha, aprende a fazer isso e aquilo outro. Não, mãe, quando chegar mais para frente eu aprendo. Quando casar vai continuar do mesmo jeito e não vai mudar, porque a luz está apagada aqui, ela não vai acender ali. Agora a pessoa que é, um exemplo, a pessoa é ajudante, o que ajudante faz? Atrapalha, porque ninguém me ajuda a falar, ajuda. O ajudante faz o quê? Ajuda. Aí o ajudante está lá ajudando a pessoa profissional ali, alguém, está ali ajudando, sei lá. Aí acabou, ele virou as costas, saiu, aí o ajudante que é apagado, ele não vai fazer, vai ficar esperando, não, ele saiu, quando ele voltar eu continuo. Aí chega, e aí? Não, estava esperando, porque eu não sei. A pessoa não tem interesse, porque ela fala assim, eu não recebo o que ele recebe, eu não ganho o que ele ganha, eu não trabalho aqui desde o tempo que ele trabalha, e a pessoa fica apagada. Aí na hora que surgiu uma oportunidade, talvez pelo tempo, não sei, chegar a oportunidade, porque tem pessoas que ela consegue as coisas, mas não é porque ela conseguiu por esforço, ela consegue porque não tinha ninguém, foi ela mesma. Aí a pessoa fala, quando eu sei, eu vou, não, eu só vou estudar se eu conseguir essa vaga, se eu conseguir essa oportunidade. Aí a pessoa, ela não se entrega, ela não se interessa. No dia que a porta se abrir, ela vai continuar sendo a mesma coisa, não vai mudar. Ou seja, vai ser uma pessoa, mais um no meio da multidão. Não vai brilhar. Não vai fazer o quê? O povo de Deus, o povo que busca a Deus faz a diferença, gente. O povo, a pessoa que busca a Deus faz a diferença. Abraão, ele era guerreiro antes. A gente não tem histórias na Bíblia contando que Abraão fez isso, aquilo outro, mas a gente tem uma das coisas, ele saiu do lugar que ele morava, da terra do pai dele, ele largou tudo, sem ter nada, para ir para o deserto, seguindo a vontade de quem? E no deserto ele passou por várias coisas e preparou ele para chegar onde ele chegou. Olha o exemplo de Davi. Davi já era guerreiro quando ele cuidava de quê? De ovelhas, ele já era guerreiro. Vinha um bicho, ele ia lá, lutava com o bicho, lutava com um leão, lutava com um urso, lutou com um gigante, sem ter nada a ver com a história, sem ser, ele não era, olha só que interessante, ele não fazia parte do exército, ele não tinha nada a ver para estar ali, mas ele se colocou à disposição para fazer, porque ele tinha coragem, porque havia algo diferente em Davi. Havia algo diferente. E quando a pessoa ela brilha, não tem como ficar o quê? Eu ouvi um ronco daqui, hein, gente. Daqui. Não tem como a pessoa ficar o quê? Alguma coisa vai acontecer, gente. E Deus, você vê a história de Davi, como Deus escolheu Davi. Daniel, olha a história de Daniel. Daniel foi escolhido no meio dos jovens, ele foi raptado, sequestrado, ele e mais um monte de jovem, pelo rei da Babilônia e trazido para dentro do palácio, para serem ali educados dentro do conselho babilônico, sabe? Dentro da cultura, para serem ali servos de Nabucodonosor, para serem servos do rei. E foi dado a eles alimentos apresentados aos espíritos malignos daquela época que eles serviam, e eram dados alimentos para eles comerem daqueles alimentos, e eram tudo alimentos bons. Tinha proteína, tinha todo tipo para fazer ficar o quê? Forte. Naquela época não tinha academia, não tinha a forma que existe hoje para deixar a pessoa
Mas eles tinham uma forma também, naquela época, de fazer os jovens ficarem robustos, fortes. E a Bíblia diz que Daniel, ele se sentiu mal vendo aquela comida, porque ele sabia a origem daquela comida, e ele foi até o copeiro, e conseguiu dialogar com o copeiro, de falar para ele: por favor, separa para mim só as verduras. Porque as verduras? Porque a verdura, ela dura 20 dias, 15 dias, ela dura muito tempo. Verdura tem que ser o quê? Fresca. Por que ele queria verdura, comia verdura? Para ele comer aquilo que ainda não era apresentado. E aí o copeiro ficou com medo. O copeiro, diz o texto, quem conhece essa história da Bíblia, levanta a mão. O copeiro ficou com medo dele ficar magrinho, fraquinho, e depois falar: tá vendo, você não estava dando, e matar ele. Porque tudo naquela época era olho no olho, dente por dente. Aí Deus tocou no coração do homem, que o homem aceitou, porque é difícil. Ninguém vai aceitar. E não foi uma falcatrua. Pelo contrário, ele fez uma coisa certa diante de quem? E quando a pessoa tem a lâmpada de Deus na sua vida, o Espírito Santo, ela faz a diferença, gente. Ela não precisa da ajuda de ninguém. Deus é por ela. Se alguém te prejudica, Deus vai lá e coloca a mão, mexe tudo, faz até uma bagunça, mas Ele faz a pessoa ser honrada, porque Deus é Deus na vida da pessoa. Diga glória a Deus. Aí o que aconteceu? Passou 10 dias... Os que comiam, os jovens que comiam da comida do rei, estavam mais ou menos fraquinhos. E Daniel, comendo o quê? Sem comer aquela comida forte, ele se tornou robusto. Sabe por quê? A luz não tem como ficar escondida, gente. Quem tem luz, quem tem a misericórdia e a presença de Deus, não tem como ficar escondido. De uma forma ou de outra, alguma coisa acontece. Quem está entendendo? Então, olha a importância da gente entender isso. Porque não adianta, não, me coloca lá, porque se me colocar, se me dá uma oportunidade, se abrir esse espaço, se aceitar isso, eu vou ser diferente. Vai durar um tempo, 2 tempos, daqui a pouco não dura mais. Porque a pessoa não tem o brilho, a pessoa não tem a misericórdia de quem? De Deus. Amém, gente? Não tem como esconder uma pessoa que tem um brilho, gente. Ela faz a diferença. Você pode estar escondido lá onde você está no seu trabalho. Tem muita gente, muita situação. Você pode estar escondido, mas se você continuar firme, buscando a Deus, alimentando, cedo ou tarde, tudo vai mudar. Uma hora vai chegar a sua vez, e depois que chegar, nunca mais vai voltar a ser como era antes. Gente, é tão importante a gente entender isso. Não tem como. Mas por isso que eu tenho que ter a presença de quem? Por isso que eu tenho que ser uma pessoa o quê? Melhor. Por isso que eu tenho que buscar ser uma pessoa melhor. Olha a continuação. Versículo 34. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será o quê? Fala bem forte. Luminoso. Ou seja, iluminado. Mas, se porém forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Você vê que aqui uma outra mensagem, falando sobre, não se pode esconder uma candeia acesa. Porém, volta a importância do quê? Dos olhos. Esse mesmo versículo aqui, ele está em vários trechos da Bíblia. Por quê? Porque, gente, se a gente não tiver bons olhos, a gente não vai conseguir enxergar nunca uma mudança na nossa vida. A gente não vai conseguir enxergar, a gente só vai olhar as coisas ruins. Eu estava dando um exemplo, conversando com a minha esposa, eu estava falando sobre o coração. A pessoa que tem um coração sujo, imagine a pessoa que tem raiva, que tem rancor, que tem ranço, que tem algo com alguém. Aí, mesmo que a pessoa vá embora, fique longe, mesmo que a pessoa morre e tal, se a pessoa continuar com aquele sentimento, imagina a gente chega na porta do reino de quem? Fala mais alto. Vamos supor que aqui é a porta do céu. Aqui é a porta do céu. Aí está lá,
Cadê o Leonardo? Vem cá, Leonardo. Está lá o anjo esperando. Olha lá os anjos, fica ali também, Henrique, fica ali também. Está lá os anjos esperando. Ali a porta que leva, aqui a porta que leva. Fala, gente. Ao céu. Aí vai para lá, vai. Chega lá para trás. Fica aí. Aí, eu preciso pegar alguém aqui, gente, mas eu vou ter que fazer isso, senão o pessoal vai falar assim, o bispo tá humilhando. Eu vou ser o capeta, vai. Eu vou ser o diabo. Vem cá, Josivaldo, vem aqui. Fica aí. Não, vem mais para cá, você deu uma ré agora, segura, pronto. Eu sou quem? É um exemplo. Eu sou o diabo. E daqui para lá é o inferno. Daqui para lá, gente, eu estou dando um exemplo. Amém? Daqui a pouco alguém vai falar, o bispo falou que é o capeta lá na Mundial. Está amarrado. Aí, o Josivaldo, tem mágoa do Irlã. Só que os dois não estão se vendo. Aqui é que os dois estão pertinho. Mas vamos supor que um está vivendo uma vida num lugar e o outro está vivendo em outro. Aí, de repente, morreram. E eles vão caminhando para entrar onde? Espera aí, vira para lá, Josivaldo. O céu é ali, a escada. Vai caminhando, vem devagarzinho os dois. Bem devagarzinho, se encontra aí na frente. Aí está indo. Mas desse jeito aí, meu irmão, até você chegar já acabou até a vida eterna. Aí, chegou os dois lá, os dois se odeiam. Ou um só odeia. Porque às vezes não é os dois, é um só que está com o coração que sujo. Aí se encontra, aí começa a discutir. Começa a discutir, brigar. Ei, rapaz, você tá fazendo o que aqui? Sai daqui, moço. Ele tem mágoa. Rapaz, eu tô aqui, eu quero subir aí a escada. Ele tem mágoa e ele não tem. Olha, ele está falando, rapaz, eu quero subir. E ele está... Você vai subir para onde? Vai sair daqui não, vai para lá. Pode... Por quê? Está disputando o quê? O céu. Meu irmão, enquanto isso, capeta está só assim, ó. Vem, neném, continua brigando. Oxe. Lá atrás dos anjos está Deus. Mas, por causa dos olhos, morreu com mágoa. O outro está com o coração o quê? Limpo. Aí chega na porta, os dois vai quebrar o pau. Você acha que isso vai ser tolerável ao reino de Deus, gente? Bispo, está escrito isso na Bíblia. Gente, a gente lendo a Bíblia, buscando a Deus, a gente lendo o livro de Apocalipse, lendo o livro de Daniel, lendo livros que falam da salvação do reino de Deus, a gente entende um cenário. Como que uma pessoa com coração, com maus olhos, ela vai subir no reino de Deus se ela está em trevas? Se a pessoa está carregando ranço, mágoa, ressentimento, aí eles podem até, não vai existir uma cena dessa. Não tem como. Ele nem chega aonde? Ele não chega. Agora, o diabo já fica ali, ó, só esperando, porque não vai passar. Então entenda uma coisa, se eu tiver o coração sujo, se eu tiver maus olhos, eu vou perder a minha o quê? E o que o diabo mais trabalha hoje, gente, é para sujar, para apagar a gente. A internet hoje fez muita coisa o quê? Boa, mas fez muita coisa ruim, principalmente com respeito à salvação. É o lado mais atacado na vida dos cristãos, gente. Quem está entendendo? Os maus olhos. Aí a pessoa fala assim, bispo, mas está falando dos maus olhos? Obrigado, viu? Pode voltar aí, todo mundo. Volta aí para casa aí, todo mundo. Aí, falando dos maus olhos, alguém diz assim, poxa, bispo, mas eu estou vindo na igreja, eu estou buscando a quem? Mas aí eu chego na igreja, vocês falam que tem que mudar, que tem que ser melhor, que tem que largar as coisas erradas, mas aí vocês estão tendo maus olhos então?
Tem pessoa que ela está tão em trevas, que ela não aceita mudança. Ela não aceita nem dentro da casa de quem? Ela não aceita mudança. Irmão, ó, assim não está legal, não tem que mudar e tal. Não, desse jeito, então só está tendo maus olhos. Espera aí. A pessoa chega a usar até a Bíblia, gente, para continuar sendo a mesma pessoa, para não mudar, porque ela vive em quê? Em trevas. Se a pessoa não tiver bons olhos, ela não vai conseguir fazer a diferença aqui, e se não fizer a diferença aqui, muito menos vai fazer lá. Então a gente precisa, mudar, diga glória a Deus, limpar o coração. Lá no livro de Mateus, capítulo 5, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão. Quem quer ver a Deus aqui? Agora imagine, quem quer ver Deus aqui na sua vida, gente, quer a sua salvação, faz assim. Tem gente que não levantou a mão, gente. Que isso? Levanta a mão quem não quer. Aí, ó, tem gente que... Quem quer? Aí você imagina, como é que eu vou ver Deus e eu vou ver aquela pessoa que eu guardei mágoa, guardei rancor, guardei, fiquei chateado. Gente, chateação, ela é uma coisa humana. Acontece com todo mundo, mas a gente no outro dia tem que perdoar. A gente não pode levar para frente. Ó, aconteceu alguma coisa errado. Aconteceu alguma coisa? Ah, rapaz, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e vai, tal. Aí, que raiva, e tal. Ai, olha, estou com a raiva do Irlão, isso, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Porque eu estou com o quê? Com raiva, chateado. Mas passou 1 hora, 2 horas, 3 horas, virou o dia. Pô, Irlã, ontem eu estava nervoso, cara, me perdoa, olha, eu agi errado, me desculpa, tal. Mesmo que quem errou foi quem? Mas eu perdi a razão. Então, gente, isso mostra bons, limpou o quê? Agora, quando ao contrário, a partir de hoje, acabou. Ele lá e não tem mais, acabou. Então é difícil isso, todo mundo passa por isso, gente. Ah, mas não tem um que não passe por isso. E se você não passou por isso, meu irmão, é que você não está vivendo no mundo que a gente vive, não. Porque o que a gente vive aqui é daqui para pior, com relação às situações. Amém, gente? O homem se corrompe, Deus não. Deus é Deus. Deus não tem culpa das coisas humanas. Amém, gente? Então, se eu me chateei, quem já se chateou aqui, levanta a mão. Oh, levanta até o quê? Até os cabelos, meu irmão. Se tivesse cabelo aqui, eu queria que eles crescessem agora. Sabe, gente? Se a gente entende, poxa, tem vezes que a gente fica chateado e tal, mas no outro dia a gente tem que, poxa, meu Deus, tem misericórdia de mim, quem sou eu? A Bíblia diz, quem estava domingo passado na igreja, a Bíblia diz que se não fosse a misericórdia de Deus, a gente não estaria aqui. Se Deus me perdoa, então isso é muito importante, os olhos, gente. Sabe, você viu uma coisa que chateou e tal tudo, cuidado, porque essa é a forma do capeta, do diabo, agir, entrar no nosso coração e nos tirar da presença de Deus. De uma forma, eu vou mudar de igreja, eu vou para outra igreja porque eu me chateei com o irmão, me chateei com o fulano, com o outro. A pessoa muda, ela fica 1 tempo, 2 tempos, tudo é perfeito, tudo é mará. Ainda a pessoa fala, olha, a igreja que eu estou agora, você tem que ver, é diferente. E isso pode ser lá e pode ser aonde? Você veio de lá chateado, você veio de lá magoado. Aí você chega aqui e você fala, nossa, aqui é tranquilo, aqui não tem muito isso, aquilo outro e tal. Você fica, cedo ou tarde, você vai ver que é tudo a mesma coisa. Só mudou o cenário e os personagens. Se você tiver maus olhos lá, você vai ter maus olhos aqui. Se você tiver maus olhos aqui, você vai ter lá. Lá onde, bispo? Aonde você estiver.
Se você tiver maus olhos dentro de casa, você vai ter maus olhos dentro do seu trabalho. E o diabo trabalha para isso, porque uma vez que a pessoa, ela contamina a sua lâmpada, apaga. E apagou, você vai ser uma pessoa comum. Não vai haver nenhuma o quê? E não havendo diferença, tudo que acontece no mundo, você vai sentir, vai viver como se estivesse no mundo. Por isso que a gente tem que ser, gente, se esforçar. Diga glória a Deus. Limpar os nossos olhos. Parar de ver as coisas. Está cheio de coisa para sujar a gente, todo dia. E é difícil. Sabe quando você veste aquela roupa limpinha e você vai para um lugar especial e você toma todo o quê? Nenhum, porque ninguém me ajuda a falar. E você toma todo o quê? Ó, essa roupa tem que usar lá e tem que dar tudo. Tem que estar direitinho. Arruma o quê? Arruma o quê? As unhas. Você já viu, você, mulher? Quando você arruma a unha bem perfeitinho, bem legal. Aí você fica assim, não vou esperar secar e não vou encostar. Todo cuidado. Daqui a pouco, pá, riscou. Aí, poxa vida. A roupa. A gente fala, não, vou tomar cuidado para me chegar lá limpinho e tal. Aí daqui a pouco acontece alguma? Às vezes sem querer encostou em alguma coisa e nem o quê? É pior ainda quando alguém fala assim, ô irmão, você já viu como é que está? Aí você, nossa. Ou quando rasga, passa num negócio sem querer. É a mesma coisa que acontece na nossa vida, gente. Não tem jeito. Por mais que a gente fale assim, não, eu vou andar com o coração limpo, eu vou ficar com os meus olhos limpos, mas sempre vai ter alguma coisa para sujar, gente. Não é que não suja, não é que... Aí o detalhe é a nossa intercessão ao céu. Porque a pessoa que tem uma intimidade com Deus, ela se suja, ela é que nem banho. Ela tem que tomar banho. Ô rapaz, tem que tomar banho. Tem vezes que você toma banho e você já sai suado. Você fala assim, rapaz, acabei de tomar um banho, a água gelada está quente e você sai suando. Daqui... Outro banho. Porque você quer dar o quê? Fala, gente. Limpo. É assim que a gente tem que pensar na nossa vida com Deus, gente. Suja. Poxa, me magoei, chateei, fulano foi mal comigo. Mas espera aí, será que o fulano foi mal mesmo? Porque às vezes, gente, é coisa dos nossos olhos, gente. Eu não vou dizer às vezes, não, olha, 70% está aqui, ó. Fulano olhou assim, ó. E a pessoa já fica assim, fulano está me olhando estranho. Alguma coisa deve estar falando mal de mim. É o capeta isso, gente. Nem aconteceu e a pessoa já está o quê? Ela já está maquinando, não. Hoje eu fui na igreja e o fulano olhou para mim, torto. Alguma coisa está o quê? E não sabe que isso é o diabo, gente. É o diabo, gente. Bispo, aqui é o lugar da gente buscar quem? A Deus. E o diabo, ele vem também. Ele vem, porque se ele não consegue te pegar lá fora, ele vai tentar te pegar dentro da fé. Isso é para mim, isso é para todo mundo. A gente precisa, entender que essas coisas que faz a gente apagar, faz a gente ser uma pessoa comum. Amém? Quem está entendendo? Olha aí o texto aí na continuação, versículo 35. Repara, pois, que a luz que há em ti não seja o quê? Trevas. Gente, você já viu uma pessoa, todo mundo aqui já viu, você lembra de alguém agora, recente, não precisa falar nome nem nada, só na sua mente. Você lembra de alguém recente que estava na presença de Deus, seja aqui em outro lugar, em longe, não sei, que era uma pessoa que estava na presença de Deus firme, e ela foi para o mundo? Alguém conhece alguém assim? A pessoa se transformou, a pessoa mudou. Às vezes a gente fica assim, poxa,
Nossa, fulano era tão assim, agora fulano está lá na bagunça, está lá e tal. A gente não tem que julgar e olhar para a vida mas isso é para a gente entender, meu Deus. A Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Se eu cair, Deus permite a gente ver, para a gente entender, porque se a gente sair da presença de Deus, é dali para pior. Tem uns que nem vivem muito tempo, gente. Imagina alguém que era viciado em droga ou em álcool. Veio para a igreja, buscou a quem? Foi livre. Poxa, acendeu a luz ou apagou? Acendeu. De repente uma situação, outra, e se chateia, e não vou mais, daqui a pouco sai da presença de Deus. Pode ir até para outra o quê? Igreja, com coração sujo, não vai prosperar. Isso seja eu, isso seja o Senhor, a senhora, pode ser quem for. Se eu tiver bons olhos aqui, quando eu chegar lá no outro lugar, eu vou ter o quê? Agora, se eu tiver maus olhos, não, o problema é aqui. Aí quando eu for transferido para outro lugar, eu vou pensar que os problemas acabou. Só vai começar novos problemas, um novo cenário, gente. Agora, se eu tenho um coração limpo, bom aqui, aonde eu chegar, eu vou ter o quê? Se você tem um coração limpo diante de Deus, aonde você está vivendo hoje, você vai ter também, aonde você for, você vai fazer a diferença. Você vai brilhar. A sua luz vai brilhar. Fala para quem está do seu lado, se nós servimos a Deus e obedecemos a palavra, a nossa vida vai brilhar. Vai haver diferença, gente. E no mundo que a gente está, não é muitos que brilham, não. Ah, bispo, tem uns que estão fazendo isso, aquilo. Tem uns que são concursados, estudados e tal. Não é que não tem que fazer, não. Tem que fazer. Diga glória a Deus. Não tem que esperar. Mas se você tiver a luz de Deus, você vai brilhar. Você vai ter atitude. Você vai ter direcionamento. Você não vai esperar ninguém mandar. Você vai fazer porque você tem a luz de Deus. E você vai fazer a diferença onde você estiver. Assim aconteceu com os homens e mulheres de Deus do passado. E assim acontece com a gente hoje também. Diga glória a Deus. Vou dar um exemplo da gente aqui, ó. O bispo está aqui fazendo a reunião, pregando, levando a palavra de quem? Se eu tiver a minha candeia acesa, vai chegar alguém na igreja que nunca me viu na vida, nem na igreja ou sei lá, sentiu no coração e entrou. A pessoa vai entrar, vai olhar e ela já vai ver uma luz, ela já vai ver e vai dizer, eu vou voltar, gostei. Agora, se tiver apagado, a pessoa não vai sentir diferença, vai sentir como se tivesse entrado em qualquer outro quê? É a mesma coisa na sua vida, no seu trabalho, no seu comércio, aonde você está. Se você tiver a luz de Deus na sua vida, podem querer ofuscar, podem querer esconder, podem querer injustiçar, mas a presença de Deus que há em você vai brilhar, e de uma forma ou de outra Ele vai fazer justiça na sua vida, Ele vai te erguer, te levantar. Diga glória a Deus. De uma forma ou de outra. Agora o importante é eu ter bons o quê? Olha José do Egito, fizeram tudo para ofuscar, para apagar, para esconder, mas o tempo de Deus chegou na vida de José. Quanto mais tentavam esconder, mais ele brilhava, ele fazia a diferença. Se mandaram ele para o poço, no poço, tentaram matar ele no poço, ele ficou ali, sem questionar, sem brigar, sem gritar, vocês vão ver, quando eu sair daqui, vocês vão me pagar, dentro do poço, aonde ele foi jogado. Mas ele ficou ali, na dependência de quem? Porque ele tinha um sonho. Feche os seus olhos. Deus tem um sonho na vida de cada um de nós. Deus mostrou para José. Deus vai mostrar para você. Diga glória a Deus. Olha para mim. Ele ficou ali, Daqui a pouco passaram lá os inimigos, esqueci o nome, e vinham lá uma tropa, eles falaram, vão vender, concordaram entre irmãos, vão vender ele, aí some daqui. Aí pegaram, puxaram ele, venderam ele como escravo, e ele saiu numa carroça.
amarrado. Os irmãos de sangue dele venderam ele. Os irmãos de sangue deram ele para os inimigos, para fazerem o quê? E ele foi. E ele foi sem medir. A luz estava com ele. E lá de escravo, trabalhando que nem condenado, que como condenado, a luz dele o quê? Brilhou. E ele saiu dali e foi para um lugar. Chegando no lugar, ele fez a Bíblia diz que Potifar enriqueceu no período que José trabalhava na casa dele. Porque José colocava a mão nas coisas e cuidava como se fosse dele. E prosperava porque havia algo diferente na vida dele. Ele tinha bons olhos. Ele tinha o quê? Daqui a pouco veio uma mulher, deu em cima dele, a própria esposa. E ele não, se ele tivesse em trevas, ele tinha o quê? Caído. Se ele tivesse em trevas, ele tinha caído. Mas como ele estava em luz, ele não enxergou a beleza da mulher. Ele enxergou, gente, posso falar? A armadilha, a cilada do inimigo. É assim que acontece, a luz faz brilhar. E o que ele fez? Ele não aceitou, foi injustiçado, caiu na cadeia. Caindo na cadeia, a luz dele continuou o quê? Acesa. Acesa. E ele ajudou pessoas. Ajudou. As pessoas que ele ajudou, ele falou, olha, promete que vai o quê? Lembrar de mim? Lembrou? Mas aquele que está na vida dele jamais esqueceu. Aquele que está na sua vida jamais esquece de você. Sabe, gente? Ele deixou seu coração limpo. Daqui a pouco chegou a vez dele. E a coisa mais maravilhosa, Deus abriu uma vaga, Deus abriu um cargo que nunca existiu no Egito. E depois que ele morreu, não existiu nem substituto. Só existiu um governador no Egito. Porque Deus abriu essa porta. E Deus abre essa porta quando há luz na nossa vida, quando há diferença. Quando há Por isso que a gente não pode ter maus olhos. Se você reconhece, bispo, eu estou vivendo uma situação, um momento, ninguém precisa pegar, falar com você. Você não precisa trazer nada. Ah, bispo, eu preciso procurar para confessar os meus. Eu preciso conversar para confessar meus pecados. Se você confessar os seus pecados, eu vou confessar os meus. E você vai ver que eu sou pecador e todo mundo é o quê? Agora, se a gente confessar os pecados a Deus, pedir perdão e for sincero e mudar, Ele nos perdoa e nos dá uma vida melhor. Diga glória a Deus. Não adianta, eu vou contar para fulano. Não. Claro, se há alguma coisa que precisa ser orientada, se há alguma coisa, se a pessoa tem um compromisso, olha aqui para o bispo, se a pessoa tem um compromisso com a obra de quem? E ela erra, ela falha, não adianta se esconder, não, eu pedi perdão a Deus e Deus já sabe, Deus vai me perdoar, negativo, você deve satisfação às autoridades, e se você não é submisso à autoridade que Deus colocou, a mão de Deus, ela não vai ser mais com você. E cedo ou tarde o diabo vai te passar o rodo. Porque você não vai ficar em luz, vai ficar em trevas. É a mesma coisa na nossa vida. Eu devo satisfação à minha direção. Eu tenho autoridade. Se acontece alguma coisa e eu fico, não, meu Deus, tem misericórdia, acabou. Meu irmão, Deus não abençoa não. Porque eu tenho uma responsabilidade. Eu tenho um cargo. Eu tenho algo que eu devo satisfazer. E não é assim. Um vereador, um deputado, algum político que tem autoridade sobre ele, faz algo errado, faz algo que ninguém vê, e depois ele faz ali, ninguém viu e tal, esconde debaixo do quê? Uma hora a conta vai o quê? Como a gente vê aí. Porque se a pessoa vai, procura, se conserta, ainda há miséria, mas se a pessoa esconde, aí não tem mais misericórdia não. Aí a pessoa, ela deve satisfação. E o principal de todos é o povo. Diga glória a Deus. Quem está entendendo? Aí diz assim para a gente terminar. Se portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em o quê? Aí sem ter qualquer parte em trevas. Se o seu corpo
luminoso, sem ter parte. Ou seja, não adianta eu ser uma pessoa boa para todo mundo e ser uma pessoa ruim para alguém. Não adianta eu ser bom para todo mundo fora de casa e dentro de casa eu sou ruim. Não adianta eu ser uma pessoa fora e outra pessoa... Aí tem alguma coisa que está o quê? Em trevas. Para todo mundo eu sou bom. Ou para todo mundo eu faço o quê? O bem. Mas para alguns eu faço o quê? Mas os bons que eu faço, sempre vão me enxergar. Não, ele é uma pessoa mará. Ninguém sabe. Não, ele é uma pessoa maravilhosa. Ele fez o bem, ele me ajudou. Mas tem alguém que eu estou preju? Eu cuido de pastores aqui, gente. Olha aqui para o bispo. Aqui é uma sede regional. A gente tem 3 igrejas que se submetem à igreja nossa, que é a sede. Eu tenho pastores que estão debaixo da minha autoridade da igreja. Aí o exemplo, eu cuido deles também. Eu tenho obreiros que eu cuido da região. Eu tenho povo que eu cuido. Aí aqui para vocês eu sou um anjo. Um exemplo. Poxa, o bispo é uma bênção e tal. Mas chega segunda-feira, eu humilho os pastores, maltrato os pastores, não vejo a situação. Eu faço tudo de qualquer, trato de qualquer. A conta vai chegar para mim, para você. Não, o bispo é... Aí, não, o bispo não fizeram injustiça. Você não sabe por detrás. A gente tem que ser, se a gente é bom aqui, a gente tem que ser bom. Bom entre aspas, bom só é quem? Mas se a gente age com bem aqui, a gente tem que agir com bem ali. É a mesma coisa. Você trata as pessoas boas do lado de fora. Trata com maior carinho. Quando atende o telefone, fulano, maior educação. Quando chega dentro de casa, vai logo. Vai estar. Quem está entendendo? Chega alguém, visita dentro de casa, olha só. Fala para quem está do seu lado. Olha o Espírito do Senhor revelando aí, meu irmão. Fala aí. Chega alguém de fora, aí está lá todo mundo sentado, aí alguém vai e derruba o quê? De fora. Alguém derruba o copo. Pá, caiu o vidro. Fulano, peraí. Fulano, fica tranquilo. Fica o quê? Em paz. Peraí. Acontece. Aí, tem visita nenhuma. É só dentro, é só a família dentro de casa. Cai o copo. Não precisa nem falar o resto. Fala para quem está do seu lado. Cuidado, nego. Aí já xinga, já faz um estrago já. Pronto. Está vendo como é que há um sentimento que precisa ser mudado? Por que com os outros de fora é assim, com os de dentro é diferente? É claro que há diferença sim, a forma de agir com as pessoas do seu convívio, a intimidade. Diga glória a Deus. E se há algo errado, tem que ser corrigido, mas dentro de um respeito, dentro de uma coisa com os pés, não pode haver trevas. Porque senão, peraí, eu tenho um Espírito Santo. Eu não posso, tudo é certo, mas tem uma coisinha errada. Está escrito, olha lá, Se portanto todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte que em trevas, será todo, o que diz aí? Resplandecente como a candeia, quando te ilumina em o que? Em plena luz. Ou seja, gente, se a pessoa lutar, por isso que tem que haver esforço, tem que se esforçar. Porque se a pessoa lutar, ela consegue. Tudo na vida, a gente se lutar, a gente consegue. Tudo tem superação. Tudo. É só a gente parar de olhar para a vida alheia, dos conselhos alheios, e olhar para a palavra de quem? De Deus. E a gente vai conseguir primeiro a nossa salvação, e as outras coisas vão vir naturalmente na nossa vida. Dá uma salva de palma bem forte para Jesus. Essa é a palavra de salvação, de transformação, de mudança para a nossa vida hoje. Diga glória a Deus. Então, sujar a gente suja, mas a gente tem que o quê?
Limpar. Você se chateou ontem. Tá bom, mas foi ontem, meu. Hoje, espera aí. Se você continua com isso no coração, há trevas em você e as coisas não fluem. Agora, se você diz assim, não, eu vou carregar isso, o problema é meu, faço o que eu quero, a vida é minha, então vai na fé. Vai na sua fé. Mas pode ter certeza que daqui a pouco você vai voltar. Você vai pedir a luz de alguém para iluminar os caminhos, porque vai estar tudo escuro. E isso é fato, gente. A gente tem que aproveitar a oportunidade. A gente tem que amar agora, que depois não dá mais para amar depois. Dá para a gente amar quem já foi? Dá para a gente dizer assim, eu amo meu marido que já foi, é minha esposa? Não, acabou. Deus é vivo e Deus é vivo. Ele sim, o amor é incondicional. Agora hoje a gente tem que amar enquanto a gente está perto, ou enquanto a gente tem contato. Não adianta a gente ficar depois. Terça-feira, gente, eu quero que você venha para a igreja terça-feira, 6h. Olha aqui para o bispo. Terça-feira, nós vamos ter uma reunião especial, 6h. E um dos temas que eu vou tratar vai ser com respeito ao feriado do Dia dos Finados. Eu vou falar sobre vários assuntos com respeito à pessoa que perdeu alguém. Vou falar sobre vela. Vou falar sobre visita à pessoa que já morreu. Vou falar sobre vários assuntos dentro da palavra de quem? Para orientar os novos e para renovar os antigos. Diga glória a Deus. Porque a Bíblia diz que Deus, o Senhor Jesus, é o quê? É o mesmo ontem, hoje. A Bíblia é a mesma. Ah não, hoje está mais. Igual disseram aí, que vão destruir essa Bíblia e vão fazer uma Bíblia atualizada. Você sabia disso? Quem sabia? Quem não sabia disso? Vou ter que trabalhar na profissão repórter aqui da igreja, gente. Jesus. Gente, tem tanta coisa acontecendo. Estão querendo desvalorizar a palavra de hoje que nós temos, dizendo que ela está desatualizada, dizendo que ela está passada, que ela tem que ser atualizada com os dias de hoje. Olha como é que estão as coisas, gente. Isso vem lá do poder babilônico, lá do Vaticano, se você entende. Destruir a Bíblia de hoje, encerrar e produzir a palavra atualizada com os dias de hoje. Você vê o mundo que a gente está vivendo. Quem quando era pequeno, você assistia aqueles desenhos que passavam na época? Levanta a mão assim. Quem assistia? Desenho, sei lá, o Pica-Pau. Quem assistia o Super-Homem? Super-Homem. Eu gostava quando era pequeno, aquela coisa, até aquela musiquinha. Quem lembra? Hoje, estão banalizando tudo. A ponto de fazer uma formação, uma nova cultura, uma nova transmissão, mostrar que o super-homem beijando outro homem, beijando outro personagem, beijando homem, para mostrar que o super-homem tinha dois lados e tal. Tudo contra a palavra de quem? De Deus. Amém, gente? É a palavra de Deus, gente. Tem que ser anunciada e tem que ser pregada, doa o que doer, gostando ou não gostando, tem que ser falado. A gente não é contra. Se a pessoa vem para a igreja e ela tem uma indiferença, alguém já viu na igreja alguém descaracterizar alguém que chega assim? Pelo contrário, quantas pessoas não já chegaram na igreja assim e se converteram, mudaram? Agora, deixar de pregar, não, negativo. Mas é isso que o mundo traz, a figura. Hoje tratam essa figura para trazer isso às crianças, para tratar o futuro das crianças diferente. Fala, está repreendido em nome de Jesus. Coisa brava, gente, é séria. Então a gente tem que ter bons olhos para a gente enxergar as coisas. Se a gente tiver maus olhos, a gente nunca vai ver. A gente vai andar
e vai perceber, está andando em círculo. Está andando no mesmo. Agora, quando a gente tem a luz de Deus, Deus ilumina a nossa vida, os nossos caminhos. Diga glória a Deus. Pega a sua cartela, a sua bolsa, as suas coisas. Vamos passar pelo altar. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos, levante as suas mãos, igreja. Levante a sua bolsa. Levante a sua cartela. Você, pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Levante as suas mãos, feche os seus olhos. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, toca na vida do teu povo, Senhor, e traga, meu Deus, a vitória, traga a providência, Senhor, traga, meu Deus, o livramento que essa pessoa precisa, traga a providência, meu Deus, a vitória. Meu Deus, eu te peço, sopra o teu poder, o teu Espírito, meu Deus, e abençoa, meu Deus, a vida dessa pessoa agora. Abençoa, meu Deus, a casa, a família. Opera, meu Deus, o milagre. Opera o teu poder, meu Pai. Opera a providência na vida do teu povo. Levante as suas mãos, levante um clamor a Deus agora, porque a luz que há em ti, a luz do Espírito Santo, ela brilha na sua vida, na sua casa, na sua família, para fazer a diferença. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, atende agora a nossa oração, nosso clamor, e traga vitória aos filhos de Abraão, aos 318 que te clamam. Sim, meu Deus e meu Pai, aqui estão, meu Deus, os filhos de Abraão, esta pessoa, meu Deus, que veio aqui hoje, nesta fé, meu Pai, nesta certeza, meu Senhor, que o Senhor vai entregar a vitória para esta pessoa que tanto deseja, que ela vem buscar aqui hoje, meu Pai. Então abençoe, ó Espírito Santo, abre o céu aqui neste lugar, meu Deus, entrega a provisão para essa pessoa que precisa, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é um Deus grande, um Deus que tudo pode, meu Deus, fazer na vida desta pessoa. E aqui nós estamos, meu Pai, crendo nesta certeza, nesta fé dos 318, que esta pessoa vai vencer, meu Pai. Essa pessoa vai ter um final de ano mais abençoado de toda a história, de toda a vida dela, meu Pai. Nós profetizamos as chuvas de bênção do Senhor, meu Deus, na vida do teu povo, meu Deus querido e amado. Faça um milagre agora, faça a provisão do Senhor chegar na vida do teu povo. Sim, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, a tua palavra diz, meu Deus, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Meu Deus, é de ti que vem o nosso socorro, porque tu és o Deus provedor, o Deus que agindo ninguém impede, o Deus que a porta que abre ninguém fecha. Meu Deus, opera em nossas vidas um milagre, porque não há nada impossível para aquele que crê. E se estamos aqui é porque cremos no teu poder, cremos na tua misericórdia, cremos, meu Deus, que as tuas mãos estão, meu Deus, dispostas a nos abençoar. Então, em nome de Jesus, Pai, abre as comportas do céu e derrama sobre as nossas vidas bênçãos sem medidas. Que o prover do Senhor esteja sobre as nossas vidas, nos nossos celeiros, nas nossas casas, em nome de Jesus. Sim, meu Deus, em concordâncias com teus servos, eu estou aqui, Pai, pedindo ao Senhor, clamando ao Senhor, Pai. Abençoa a vida dessas pessoas, Senhor, dos teus servos, das tuas servas. Deus, abençoa tudo, Senhor, que essas pessoas levantam para o alto, nessa sacola da providência, Senhor. Deus, traz um prover, meu Deus, na vida do filho, na vida do esposo, da esposa. Deus, na vida desse filho, Senhor, que está dando trabalho à mãe no mundo das drogas, Senhor. Deus, dá o prover, Senhor, na causa da justiça, Senhor. Deus, que o Senhor, meu Pai, falou nessa manhã, meu Pai. Meu Deus,
Aonde essa pessoa for, meu Pai, que o brilho do Senhor, meu Pai, seja com ela, meu Pai. Aonde ela pisar os pés, que venha brilhar, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Sim, meu Deus. Igreja, levante a sua cartela, levante a bolsa da providência e recebe de Deus. Recebe agora, nessa manhã, neste momento, tudo que você pediu a Ele. O Senhor te entrega nessa manhã. Meu Deus, entrega ao teu povo bênção, assim como eles levantam, meu Pai, essa bolsa da providência. Meu Deus, eu creio que o Senhor trará providência à vida do teu povo. Meu Deus, entrega a vitória. Meu Deus, entrega a cura. Senhor, entrega a salvação, meu Pai, na casa e na família do teu povo. Assim nós determinamos, Senhor. Faz arder, meu Deus, a chama do Senhor, a candeia. Meu Deus, acende, meu Deus, a luz que estava apagada. Meu Deus, que o teu povo venha fazer a diferença aonde essa pessoa estiver, meu Pai, no trabalho, em casa, na saúde, meu Deus, na vida espiritual, que acha, meu Deus, a luz do Senhor. Meu Deus, eu declaro a vitória, eu declaro a bênção do Senhor, a providência do Senhor na vida do teu povo, em nome do Senhor Jesus. Eu determino, meu Deus, a bênção, a vitória dessa pessoa, e que esse mês, meu Pai, que vem pela frente, seja, meu Deus, tão abençoado. Nós apresentamos, meu Deus, os próximos 30 dias do mês de novembro, os próximos 31 dias de dezembro, e declaramos a vitória, a bênção, que a luz do Senhor venha brilhar na vida do teu povo, e que essa pessoa venha ter muitas bênçãos, meu Deus, na sua vida, para a glória do Senhor nessa terra. Digam todos amém e graças a Deus, e dá uma salva de palma bem forte para Jesus, mas bem forte para Ele, gente. Glória a Deus.